Meus irmãos, vamos primeiro ligar o microfone. Ligamos. Está ligado? Tá. Então, meus amigos, vamos abaixo. Vamos passar a pilha, de repente é a pilha. Aí eu pego outro. É a pilha? É a pilha. Não, pega esse aqui, deixa eu. Ivan, eu pego esse aqui, fica mais prático. Não é? E não fica parecendo que melhorou, agora melhorou. Eu me senti um ET nesse microfone. Bom, nós vamos falar hoje sobre um livro, porque nós temos observado que o projeto de Jesus projeto divino para a humanidade, para que a humanidade se espiritualize, evolua e se prepare para ser o homem moral do terceiro milênio, onde o planeta se transformará em planeta de provas e expiações, em planeta de regeneração. Não existe calendário para essa mudança. Terceiro milênio é uma projeção, porque se nós não fizermos a nossa parte, pode ser no quarto milênio, no quinto milênio, aí as dificuldades vão se aumentando cada vez mais, igual o aluno repetente. Igual o aluno repetente, porque ele sabe o repetente, e eu tenho experiência própria, infelizmente, ele sabe das dificuldades que são, o ambiente muda, os colegas são outros, ele vai repetir aquilo tudo de novo. Então, nós seremos os alunos repetentes se nós não aproveitarmos as lições para evoluirmos. Então, nós temos uma sequência. Jesus, no Evangelho de João, falou 3 vezes sobre a vida do Consolador. E o Consolador é o Espiritismo. Não que a gente deseje ser melhor do que ninguém, do que as outras religiões, mas foi Jesus que falou. E se ele falou Consolador, por que ele usou esse termo Consolador? É porque ele sabia que as pessoas iam se desconsolar, as pessoas iam sofrer. Então, quem é que precisa de consolo? É quem está sofrendo. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido, porque explica todos os conflitos que a humanidade passa e que nós passamos interiormente. Então, nós temos observado que houve uma sequência no projeto divino. E Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus, Moisés disse o que não se podia fazer. Jesus disse o que se podia fazer. E o Espiritismo, por que não fazer ou fazer. Ele aprofundou, ele explicou. Então nós temos observado, Kardec estabeleceu as bases. As bases não mudarão nunca. O Espiritismo é progressivo. Virão novas informações na medida que a humanidade merecer. Mas não vamos confundir informações seguras com novidades entre aspas. Mas, então veio o Kardec, estabeleceu a base, o Chico aprofundou, o Chico Xavier detalhou, ele ampliou, ele trouxe, complementou o que Kardec trouxe, isso é inegável. O Chico complementou, como era esperado, como foi dito por Kardec, pelos espíritos superiores, que a doutrina seria ampliada. Então nós temos observado que as pessoas, por falta da leitura do básico, do essencial, elas se prendem muito ao secundário. Por exemplo, as pessoas leem muitos romances modernos, e esses romances modernos
com todo respeito, eles não ensinam doutrina espírita como deveriam ensinar. Eles ensinam pouco doutrina espírita. Agora, os livros básicos e os livros do Chico, estes ensinam doutrina espírita. Então, é importante nós termos a base, para não nos deixarmos iludir com o que vem por aí, nem errarmos. Eu vou dar um exemplo. Nós recebemos um livro, por acaso eu estava aqui, através do SEDEX. Então é um livro, vejam, capa, 2 minutos com Chico Xavier. O que a gente deduz daí? Que o autor privou da intimidade do Chico Xavier e ele vai trazer nos livros casos de Chico Xavier. Eu, pelo menos, deduzi isso. Não é assim que a gente deduz pelo título? 2 minutos com Chico Xavier. É que o autor teve um encontro, foi um íntimo, ouviu muitos casos de Chico Xavier. Lendo engano, o autor pegou trechos de livros já existentes sobre Chico Xavier e comentou. É a mesma coisa do que eu pegar um período, 2 desse livro e comentar, e fazer um livro. Quer dizer, qual é o objetivo do autor, com todo respeito? É vender. Da editora, lá da instituição que publicou, não é 2 minutos com Chico Xavier. 2 minutos é se ele privasse da intimidade de Chico Xavier. Então vejam como a coisa está. Chico preveniu que isso iria acontecer. E Deolino Amorim disse que existiam editoras fabricando, entre parênteses, aliás, entre aspas, médiuns, que por sua vez estavam fabricando livros. Então a gente precisa estar firmes doutrinariamente para não cair em equívoco. Então hoje nós vamos falar sobre esse livro, Ceareiros de Volta. Esse livro é importantíssimo, por quê? Porque todos os autores são ex-espíritas, foram espíritas, trabalhadores, militantes, que exemplificaram desencarnados. Então é a opinião dos espíritas do lado de lá, para nós. Eles vão dar o pensamento deles para nós. Como a coisa funciona, como nós devemos nos comportar. Porque o espiritismo, a gente queira ou não, é a doutrina do comportamento. O que é muito cômodo, a gente nem discute, nem entra no mérito. É natural que acontecesse assim. As religiões tradicionais, o que elas prometiam? Não, você frequenta, participa, que eu vou para aí? Não, na hora que for. Tá. Porque se você fizer isso, e você cumprir os seus compromissos financeiros com a instituição, você vai para o céu. Não é uma posição cômoda. Não é cômoda. A gente não precisa fazer esforço nenhum de renovação, de suportar o próximo, de vencer irritações, de vencer inibições, tristezas, de buscar o conhecimento. Porque, como disse o Chico, gente, o grande problema da ignorância é que ela anestesia o conhecimento. A ignorância anestesia o raciocínio da criatura. Então a criatura passa uma vida inteira em automatismo. Acordar, comer, trabalhar, comer, ligar no canal 4 de meditação transcendental e dormir com a televisão ligada, para no dia seguinte ele começar tudo de novo. Então a ignorância tem um grave problema que eu acho, é não doer. Olha, se ela doesse, seria uma maravilha. A gente ia, né? Disse um autor que a gente na vida faz 2 coisas. Ou a gente corre atrás de alguém, ou a gente corre de alguém. Quer dizer, são 2 coisas. Então vamos ver o que os autores
espíritas fizeram, opa, olha só, são 53 autores desencarnados que comparecem emitindo opiniões e conceitos. Todas as mensagens foram psicografadas nas reuniões públicas da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba pelo médium Valdo Vieira, que tecnicamente tinha a mesma qualidade do Chico. Tecnicamente, o Valdo, no tempo que ele ficou lá em Uberaba, ele tinha a mesmíssima qualidade. Quem quiser saber, leia o livro do Osmar Ramos Filho. Aliás, a esperança nossa é que no ano que vem devem sair 5 filmes espíritas, que vai movimentar, vai fazer, e tomara que faça um barulho na sociedade. Nosso Lar, patrocinada pela FEB, e o diretor é o Daniel Filho. Quer dizer, então tem tudo para ser um filme bem feito, tecnicamente. Vai ter 2 filmes sobre 2 livros do Bacelli, enfim, um sobre o Chico. Então, o que acontece? O Valdo, o livro vai ter um documentário desse livro do Osmar Ramos Filho. Ele pesquisou aquele romance de Balzac, o único psicografado, é o Cristo Espera por Ti, que tem uma moça loura na capa. Então ele ficou 10 anos pesquisando os fatos, os dados, os números, as palavras, as frases ditas do livro. Não encontrou um erro. Psicografia do Valdo. Então o Valdo, embora esse livro seja do Valdo, mas foi escrito por espíritas, e ele merece toda a nossa confiança, porque tecnicamente o Valdo estava tanto quanto o Chico igual. Os conceitos. Vale ressaltar que todos os cheiralheiros aqui enfileirados trazem avisos e lições em torno da doutrina espírita, destacando-lhe a pureza genuína, convidando-nos ao exame dos aspectos mais expressivos da terceira revelação, sugerindo-nos reflexões da mais alta importância por frutos de experiência vivida, quer dizer, a experiência que eles viveram na Terra. Algumas considerações. Erige-se a presente obra em correio de esperança e de alegria. Este livro, veiculando verdade, renovação, paz e bom ânimo no combate às trevas que tantas vezes carregamos ainda até mesmo em nós próprios, além de nos incentivar a que prossigamos em posição de serviço e em testemunho de fé. No planeta, bom, aí vamos começar. Abel Matos foi o primeiro. Eu não deu tempo de colocar todos. Foram 57 espíritos. Abel Matos foi um educador. No planeta não há espírito de extrema vanguarda. Só o amor exprime plenitude. O homem totalizar-se-á em perfeição unicamente quando amar com irrestrito desinteresse. Então, gente, não vamos esperar espíritos de extrema vanguarda no planeta. Ainda aqueles que estão desencarnados, que são espíritos superiores, não tem, que encarnam na Terra, não tem nenhum de extrema vanguarda, exceto Jesus, é claro, que é o governador do planeta, é a exceção. Os fantasmas da mente, aí já foi Albano Couto que falou, dentre todas as provas humanas, isso é importante, até nós anotarmos, em que sucumbem os tarefeiros mais promissores, 3 existem mais graves e mais frequentes. Aí cada um vai olhar para dentro de si e vai ver. O abuso da autoridade, o envelhecimento do sexo e a paixão do dinheiro. Porque isso foi uma estatística feita pelos espíritos. Eles fizeram uma estatística e concluíram que os tarefeiros mais promissores, vamos entender, espíritos que prometeram vir para o espiritismo para servir ao espiritismo, através dessa ou daquela casa, dessa ou daquela causa, ou com crianças, ou com velhos, ou com a própria doutrina, com a psicografia, com a mediunidade. Esses foram os tarefeiros cujas faltas mais graves e frequentes foram o abuso da autoridade, o envelhecimento do sexo e a paixão do dinheiro. Porque é uma coisa que seduz, o poder seduz.
A gente observa, as pessoas mudam a personalidade da noite para o dia por causa da autoridade. Embevecidas, fascinadas pela autoridade. Tem o envelhecimento do sexo. O Chico disse que, certa feita, que quem não tinha problema com o sexo era problema, porque normalmente todo mundo tem problema com o sexo. Então você vê a luta de cada um. E a paixão do dinheiro, né? A paixão do dinheiro, que não é muito fácil a gente renunciar. Os mentores permitem que o celeiro do bem, quando aparece um médium com acentuada qualidades, com evidências, os mentores permitem que o celeiro do bem seja testado, de modo a lhe verificarem as forças, para que se lhe dilatem encargos e ações. Todos os caminhos da obsessão disfarçada constituem aferidores espirituais dos cultivadores do bem e da luz. Quer dizer, os benfeitores, eles deixam que os obsessores, porque a obsessão disfarçada é a pior, como disse o orador, a pior obsessão para o espírita chama-se fascinação. Porque o médium não sofre constrangimento, o espírito não agarra ele pelo pescoço, ele não fala sozinho, ele não tenta subir nas paredes, ele não tenta tirar a calça pela cabeça. Se ele fizer isso, todo mundo corre e vai ajudar. Faz reunião por especial, bota o nome em 10 centros e ele fica bom. O fascinado não, é sugestão. Você vai ao centro? Não vai hoje não. Olha, lá é escuro, tem violência. Aí a pessoa fica em casa. Você não vai ao centro, é hora que ele assumiu o compromisso. Você vai ao centro hoje? Mas você está meio gripado, está querendo ficar gripado. E aí ele fica naquele vai e vem, igual a dança do índio. 2 passos para frente, 1 para trás. E vai 1 para frente e 2 para trás. E não sai do lugar nunca. Tem até algumas histórias. O Atlas de Castro, que eu conheci, que foi orador, foi da FEB, ele falou muitas vezes aqui. Então vejam só, uma espiritualidade assiste aquele que deseja trabalhar no bem. Ele precisava de dinheiro, tinha 5 filhos, um emprego de meio expediente. Se candidatou a um emprego no segundo turno. Ele era linotipista, mas ele notou que no dia que ele marcou a entrevista para o segundo emprego, ele tinha uma palestra em Petrópolis. E agora? Vou ou não vou? Preciso do dinheiro? Vou ou não vou? Muita gente dirá, é fanatismo. Mas ele tinha assumido o compromisso, foi à palestra. No dia seguinte, ligou para o dirigente lá da empresa, que ele tinha combinado a entrevista, disse, olha, eu não pude ir ontem, então eu queria marcar uma nova entrevista. Aí o secretário do diretor disse, não tem problema não, o diretor não veio não, ele teve uma dorzinha o dia todo, não veio. O Atlas de Castro morava em Nova Iguaçu. Quando ele chegou em Nova Iguaçu, encontrou Leopoldo Machado, outro espírita de 4 costados, que inclusive criou a Semana Espírita e a Mocidade Espírita. Foi Leopoldo Machado. Correu o Brasil todo fazendo isso. Morava em Nova Iguaçu, era dono do Colégio Leopoldo. Quando o Atlas de Castro se aproximou do Leopoldo Machado disse, sem o Atlas ter dito nada, olha, tem um espírito aqui dizendo que quem causou a dorzinha naquele homem foi ele. Vejam, quer dizer, ele podia fazer entrevista, não ia perder nada, aquilo tudo, mas foi o trabalho. Então os espíritos, quando notam sinceridade, ideal, devotamento do médium, eles estão assistindo. Então a dorzinha salvou e ele conseguiu um emprego com o Atlas de Castro. É igual o Manuel Quintão, da FEB. É difícil. Por isso que Jesus falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sogra brigará com o genro, pai com o filho, uma mulher com o marido, por causa do testemunho espírita. Está lá no Evangelho. Então, Manuel Quintão, que falava da FEB toda terça-feira, de mês em mês,
mulher e filha doentes, um febrão. Ele pensou, eu acho que eu não vou não. Escutou a voz, ele era médium, do espírito dizendo, eu acho que você deve ir. Aí ele foi. A mulher e a filha fizeram cara feia para ele, não entenderam. Os espíritas de hoje, graças a Deus, não fazem cara feia. Não é, Angelina, quando o marido sai, coisa, que vai fazer palestra, graças a Deus. Mas aí, quando ele voltou da palestra, as duas dormiam serenamente. No dia seguinte, estavam curadas, sem febre. Olha só, ele podia ter ficado em casa. Porque é igual uma médium. Tinha uma médium, me lembrei dessa, e essa é boa. Uma médium, eu vou pegar o copo aqui. Uma médium chegou para mim e disse, olha, eu não fui a reunião mediúnica porque eu estava muito cansada, mas em compensação eu não perdi nada, porque eu fiquei em casa lendo o Evangelho. Eu digo, você perdeu muito. Não que o fato de ficar em casa lendo o Evangelho fosse uma obra má, mas ela simplesmente deixou de fazer uma obra melhor, que ela tinha se compromissado, que era o compromisso na mesa mediúnica. Então, não era uma obra má, ficar em casa orando e lendo o Evangelho, mas era uma obra menor em relação à obra maior que ela se comprometera, que era a reunião espírita. Então é isso que acontece. Forças, porque conscientes das próprias responsabilidades, sem qualquer tangente a desculpa por deterem consigo forças suficientes para superá-los, precatem-se, pois, porquanto no abuso da autoridade, no envelhecimento do sexo e na paixão do dinheiro, se levanta a trilogia sinistra dos fantasmas da mente, a lançar muita gente boa e capaz nas sarjetas da sombra e nos despenhadeiros da inutilidade. Sabe por quê, gente? Porque nós já navegamos nesses três fatores há muitas e muitas encarnações. Os espíritas, a rigor, já tiveram muitas encarnações na autoridade. Você vê que a maioria dos espíritas, muitos são mandões, quer dizer, tem aquele ímpeto de mandar, é o passado falando alto. Eu não, mas o Gilson, né? Eu não sei por que riram, não é? Mas então, navegaram na autoridade, navegaram no sexo e navegaram no dinheiro, Então tem muito médium que não vai à reunião espírita porque trabalha 12 horas por dia atrás de dinheiro. Atrás de dinheiro, porque ele precisa de muito dinheiro. Ainda mais no consumismo de hoje, meu Deus do céu. E é só pegar o cartão e botar dentro daquela máquina sinistra que o débito está feito. Pronto. Depois haja dor de cabeça para pagar, não é? Intenções. Olha só, observando os sentimentos que porejam do corpo espiritual, através da aura, reconhecemos que, a rigor, ninguém consegue ocultar intenções, sejam as mais profundas. Quem falou foi Alberto Seabra, espírita, médico homeopata. Porque os espíritos sabem, eles entram na nossa faixa mental e descobrem quem nós somos. É a técnica, o espírito. Por isso que está lá na Bíblia que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Por isso é que está lá na Bíblia que Jesus conhece o Chico, ele lia o pensamento das pessoas. O Chico Xavier, ele lia. Nós já falamos isso aqui. Jesus lia o dos fariseus, todos os pensamentos, ele desnudava o pensamento dos fariseus, tratava os fariseus com rigor. Uma vez o Chico, tinha um homem lá do lado do Chico virando o papel para o Chico psicografar, 2h30 da manhã, e ele pensava, meu Deus do céu, esse homem não para de escrever, e eu com uma fome que não aguento aqui, e os restaurantes dessa cidade todos fechados, como é que vai ser? E só vou ter que comer cachorro quente. Meia hora depois o Chico acabou de psicografar. Aí gritou o nome da mãe do garoto que tinha dado a mensagem. Silêncio na sala. Gritou de novo, silêncio na sala.
Aí falou o nome do garoto, foi o fulano de tal que deu uma mensagem para a senhora, fulano de tal, sua mãe. Um grito no meio da sala e veio andando a mãe do garoto chorando. Aí o Chico, por baixo da mesa, bateu na perna do impaciente, do comilão, e disse: meu filho, isso aqui é melhor do que um jantar, não é? Mas eles leem o pensamento da gente. Então nós não podemos nos esconder. André Luiz, um exemplo, entrou na faixa mental de Sabino, anão, cabeça disforme, para conhecer seu passado, através de seus pensamentos. Olha o pensamento de Sabino, que André Luiz entrou na mesma faixa. Sou um vencedor, nasci para o poder. A humanidade se divide em dois campos opostos, daqueles dos que comandam e dos que são comandados. Então vejam, sabe quanto tempo Sabino estava nessa situação, gozando aquela situação? 1000 anos, sofrendo 1000 anos e comprazendo-se no sofrer, porque isso não basta a gente se arrepender, a gente só melhora, a gente começa no arrependimento, e depois o segundo e seguro passo para melhorar, qual é? Quem adivinhar? A Lurimar paga um café na cantina. Primeiro é arrepender-se. A pessoa fica com remorso, se arrepende. E o segundo passo? Aí é que começa a melhorar a barra para ele. O segundo passo é desejar pagar a dívida. Que um mata o outro. Eu matei, eu estou arrependido, mas ele mereceu, ele ia me bater, ele fez isso, ele fez aquilo, e a pessoa fica justificando o ato que ele fez, e ele pode ficar justificando 1000 anos, não muda aquela posição. Agora, quando ele pensa: meu Deus, errei contra vós e contra o meu irmão, eu quero pagar. Porque a lei, gente, de ação e reação, por isso que é cômodo lá nas religiões tradicionais, é cômodo, porque não tem isso. Porque a lei de ação e reação é de ação, reação e reparação do erro. Por isso que quando Kardec trouxe do céu ao inferno, o povo torceu o nariz para ele. É igual aqui, entra legiões de médiums nesses 43 anos aqui. Vem cá, eu sou médium. Disseram que eu tenho que desenvolver. Olha, você tem que estudar. O que eu tenho que estudar? Estudar o Espiritismo. Quantos livros são? Bom, de Kardec são 5, depois tem os 14 da Revista Espírita, e depois tem os 400 do Chico, mais ou menos. Eu tenho que ler tudo isso? Não precisa ler tudo isso, não basta você ler metade, né? Aí eles vão, se não desmaiar, a conversa continua, né? Bom, e depois de estudar, tem que fazer mais alguma coisa? Você tem que vir semanalmente aqui, 2 vezes. Na reunião doutrinária e no curso que você vai fazer. Curso para você estudar, para você aprender. E tem mais alguma coisa? Aí já está cansado de perguntar. Então, aí você tem que vir no sábado entregar a sopa. Eu me entregar a sopa sábado, junto de pobre, aquele povo que não toma banho, que a maioria está fungando a garotada. Eu tenho que ficar junto deles? Tem. Aí eles não voltam. Naquele centro ali esquisito, manda a gente trabalhar. O Atlas de Castro fez isso. O homem chegou: estou obsidiado. Como é que eu faço, seu Atlas? Ele olhou, coçou a cabeça: está vendo aquela enxada lá, meu filho? Capina o centro todo. Ele ficou uma semana capinando, porque é aquele centro do interior, realengo, com aquele quintal grande, né? Quando ele terminou, ele já estava mais equilibrado. Estudou, continuou. Sabe o que ele é hoje? O presidente do centro. É o presidente do centro. Agora, se ele tivesse largado esse senhor é doido, querer que eu capilhe o centro para ajeitar a minha mediunidade. Hoje já se viu isso. Se ele tivesse desistido, ele é o presidente do centro. Até hoje eu rio quando eu me lembro do que o professor Atlas de Castro me pediu. Quer dizer, se ele tivesse ido embora, não acontecia nada. Então, Sabino se comprazia naqueles pensamentos de orgulho, soberba e falsa superioridade há mais de 1000 anos. Pedra angular, necessário ponderar que somos a pedra mais importante, nós espíritas encarnados
e desencarnados nas transformações planetárias do momento, porquanto representamos a pedra angular dessas mesmas transformações. E ele completa: assina o ponto diário no trabalho da doutrina que nos rege, inclui um novo livro espírita em teu cardápio mental de cada semana. Parece que eu estava adivinhando, não fui eu que falei aquilo não, viu gente? Foi Alexandre Dias, que foi espírita. Quem comprar o livro, e eu espero que comprem, Está na frente aí. está na frente. Atrás tem a biografia de todos os cheareiros. Fala Elias Barbosa, fala em alguns, aliás, em alguns desses cheareiros, quem eles foram. A maioria sofreu, mas sofreu muito. Crer em todo espírito sem exercitar a razão é comportamento tão contraproducente para o espírito e o espiritismo quanto a atitude do materialista, que não aceita a evidência de espírito algum. Que, gente, tem gente boa que é enganada pelos espíritos. Sabe por quê? Gente boa, que vem ao centro, que trabalha, sabe o que é? Isso é pessoa crédula, é pessoa que confia em demasia. Nós temos que confiar desconfiando. Se o Espírito der uma mensagem, uma novidade, a gente tem que testar, como Kardec fazia. Leiam o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da autoridade da doutrina espírita. Aquilo era uma lei, é uma lei. Da introdução também do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, pode ler, eu garanto. Está lá, direitinho, eu já li muitas vezes. O templo espírita é uma casa do Cristo, e o seu frequentador não pode viver aí no enlevo da fé improdutiva, qual se delirasse sobre o efeito de entorpecentes sagrados. Aliás, Siqueira, eu adoro, eu me emociono todas as vezes. Eu vou lá, acaba reunião na prece, quando a Angelina começa, no teclado as lágrimas já caem. Eu fico elevado, eu fico seduzido, eu saio emocionado, outra pessoa, mas ele não sai daquilo. Se em todas as contas tem umas panelas aí para lavar, tem um doente para dar passa em São Cristóvão, vamos lá. E não, São Cristóvão aqui não é violento, não posso não, é um lugar feio. Ampliemos as atividades da Seara para atender aos cheareiros desocupados. Olha só, estabeleçamos setores outros de ação e trazemos responsabilidades mais vastas, dilatando fichários de nossas realizações. Cabe à diretoria ou à direção criar novas tarefas, e tem tanta tarefa que a gente pode criar e que a gente não cria porque só vem a equipe 22, o Chico falou. A equipe 22 é aquela da cozinha, são os mesmos de sempre. Você faz um trabalho novo, pode contar com as mesmas pessoas, porque outras não vêm. Equipes para criar os cultos do Evangelho dos Lares. Olha, se a gente imaginasse com profundidade quanto bem nós faríamos a uma pessoa obsidiada se nós formássemos uma equipe constante para estabelecer o culto do Evangelho no lar das pessoas obsidiadas, nós íamos notar a diferença, a melhoria que ia acontecer naquele lar. Colunas volantes de socorristas que balsamizem o sofrimento. Olha quanta frente de trabalho aí, gente, que não passa nem pela nossa cabeça às vezes. Os instrutores da mediunidade, os trabalhos de desobsessão, os atendentes dos enfermos, os assistentes sociais, os evangelizadores da infância, etc. A gente tem dificuldade de arrumar evangelizador para a infância. Quando os evangelizadores, no meu tempo, quer dizer, quando nós começamos aqui, quando a escola era risonha e franca, evangelizador eram duas frentes de trabalho: os jovens da juventude e os médiuns. Eram os evangelizadores que evangelizaram as pessoas. Por isso que o Chico falou, há 30 anos atrás, nós escutamos em Uberaba: se não subirmos o morro para evangelizar as nossas crianças, nós ficaremos presos
atrás das nossas grades, dos nossos lares, e eles soltos na rua. Foi profecia de Chico Xavier que aconteceu. Meio companheiro, discriminemos tarefas e abordemos os tarefeiros potenciais para que se ajustem aos encargos que lhes sejam cabíveis. Espiritismo é convite ao estudo, intimação à utilidade. Intimação, olha lá o que a Neto Siqueira falou. Companheiro sem serviço é meio companheiro. Eu não gosto de passar sermão, não, nem ameaçar, mas o Pedro Richard, ele tem no livro Espírito da Verdade, ele tem uma frase contundente. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho dos tenebrosos abismos do umbral. Pedro Richard, no livro O Espírito da Verdade, ele disse isso. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho dos tenebrosos abismos do umbral. Que bate com aquilo ali, né? Companheiro sem serviço é meio companheiro. O Will está aqui, tem muito espírita, ex-futuro trabalhador. Não, eu estou com os problemas aí, quando eu melhorar eu vou. Não, eu estou resolvendo umas dificuldades aí, quando eu melhorar eu vou. Ele está sempre indo lá na frente, nunca vem. A lei da revelação. Jamais o espírita pode considerar-se desmobilizado. Idade física e anotação secundária. Olha aí, isso é para quem tem cabelo branco, que acha que não precisa trabalhar mais e que não pode. Idade física e anotação secundária na oficina do bem. Mais vale um dia de trabalho que um milênio de inércia. Há muitos vivos que morrem antes da morte. Olha só. À vista de se colarem sistematicamente ao passado, cortando todos os laços com o presente. Quem falou foi Antônio da Silva Neto. Ele só fala do passado e repete 20 vezes, 10 vezes. É como disse um versinho que eu peguei uma vez. Quer dizer, o tropeiro fala do jumento, o vaqueiro fala do boi, moça nova de casamento e o velho do que se foi. Ele fica lá atrás. Naquele tempo que era bom. Naquele tempo que era bom nada. Bom é hoje. Quanta coisa nova, boa a gente tem, meu Deus do céu. E quanto mais olha, e aliás eu sou, graças a Deus, tinha um amigo meu que dizia, o Gilberto gosta de novidades. Ainda hoje mesmo eu já estou namorando o Windows 7. Quer dizer, que já vai substituir o Windows Vista. Quer dizer, eu já estou namorando para ver daqui a pouquinho. E como eu sou só um pouquinho afobado, eu não sou muito não, eu nasci de 7 meses, eu fui o primeiro a nascer, entendeu? O Gilson não, é o contrário. Olha, a calma do Gilson irrita a gente. Então ele ficou 45 minutos para nascer. Quer dizer, como o pau estava cantando em cima de mim, eu vim primeiro. Já o Gilson não, já está quentinho lá dentro, não tinha problema, não tinha aflição nenhuma, ele queria ficar. Ele quase que foi tirado na força, porque ele queria ficar. E hoje está aí, é aquela calma que a gente conhece, né? Felizados aflitos, suportas em casa inumeráveis flagelações e acalentas a ideia da morte. Gente, tem legiões e legiões de espíritos desencarnados orando de joelho, pedindo uma família esquisita para reencarnar, pagar e esquecer. Daqui a gente esquece. Olha que beleza. Conturba-se à frente dos filhos agressivos e ingratos. Gente, tem legiões, milhares e milhares de espíritos querendo que aqueles inimigos renasçam dentro de casa como filhos, para eles aprenderem a suportar, a desenvolver a paciência e resgatar os débitos com aquele espírito. Então, na hora da luta, na hora que a situação estiver difícil, não vamos pensar em sair desta para melhor, porque é um ledo engano. Não sejamos, como disse o mentor, felizardos aflitos. Nós temos que ficar até o final. Alguém nasce na família errada,
Alguém foi para o juiz de paz com o revólver atrás, ou foi sem o uso, o poder do seu livre-arbítrio? Todo mundo foi porque quis. Todo mundo. Ninguém quer morrer, já repararam? O homem está com 90 anos, todo ruim, todas as doenças do mundo, e não quer morrer. Quer ficar ali, gente. Ninguém quer morrer, por mais doença que tenha. Tinha o Manuel Franco, ele era muito franco, o nome dele dava para o Paiti, e tinha um companheiro que estava com uremia, sepseria, já estava no corpo por obra e graça de não sabe de quê. Aí ele chegou para o doente e falou: fulano, sai desse corpo, rapaz, cagalhado, do jeito que está. Olha aí, você não aguenta, você não serve para mais nada, rapaz. Você já deu o que tinha que dar, vai embora, você é um espírito imortal. O homem arregalou o olho para ele, não falou nada, porque não podia falar. Aí dormiu, ficou sereno, meia hora depois desencarnou. Foi a doutrinação dele. Então, ó, padeces constrangimentos sociais, empregos subalternos, não é? Parente, chefes autoritários. Eu se pudesse ir embora desse mundo. Não pensar isso não, gente, porque tem legiões e legiões, milhares de espíritos querendo um emprego desse. E a situação está esquisita. Você viu agora quantos se inscreveram para varrer rua, inclusive com um doutorado. Um doutorado com PhD se inscreveram para varrer rua. Gari. Não que a profissão de Gari seja, não seja digna, porque tudo que a gente fizer, gente, a gente tem que fazer como o Machado de Assis disse sobre Carolina: tudo que nós fizermos, por menor que nos pareça, por mais simples que nos pareça, nós temos que botar o mundo todo no nosso recanto. Olha, meu Deus do céu, é aquele vaso de flor enfeitando a janela, é mudar a mulher inteligente quando está cheia da cara do traste. O traste é o marido. O que ela faz? Ela muda a decoração, bota um pano novo no sofá mais alegre, dá um movimento na casa, as vibrações mudam. É por isso que lá em casa muda sempre. Só a mulher, né? Não te faças mais um dos felizados aflitos, mas antes padece, desespera-te no corpo enfermo e mutilado. Gerando Mendonça, olha, tem gente que sofre muito com pouco sofrimento, e tem gente que sofre muito pouco com muito sofrimento. O Gerando Mendonça, ele botava um saco de 30 quilos de areia no peito, meia hora por dia, quando o dia nascia, para diminuir a dor da angina, e tomava de 20 a 30 comprimidos por dia. Um dia ele estava no cinema, entrou uma moça e caiu. Ele ainda não estava cego, porque hoje ele é cego. Hoje não, porque ele está no plano espiritual. Antes de desencarnar ele era cego. A moça tropeçou na cama dele e falou: "Ô, seu enfermo infeliz!" Todo mundo ouviu que estava perto. Aí: "Eu vou na praça pública e esbarro com o senhor. Eu vou no campo de futebol, lá está o senhor. E agora no cinema, ainda por cima caio por cima do senhor." Aí todo mundo olhou para ele para ver a resposta dele, né? Falei: minha senhora, isso acontece porque a senhora não para em casa. Então Jerônimo sofria pouco com muito sofrimento, não é? Um amigo meu espírita caiu na deprê porque o chefe mudou o beijo das férias dele. Tem gente rotineira, né? Igual o Pedro do relógio, já viu? Ele vai sempre para o mesmo lugar. Então ele tirava férias em janeiro. O chefe voltou para fevereiro, foi um cataclismo, um desastre da vida dele, porque ele queria as férias em janeiro. Espírita.
Só vamos correndo para terminar. Não cultives indecisão em tratando em cidadania concretizar o melhor. Se o homem titubeia, recebe edificar o bem que a vida lhe pede, a morte não vacila no horário que deve atender. Já repararam que a morte tem uma memória muito boa? Ela guarda o nome de todo mundo. Conhece o nome de nós todos. E na hora certa ela vem e chega. O desânimo geralmente nasce na alma, quando a ideia edificante brota no cérebro. É que a inspiração da espiritualidade superior te visita. Sigamos pela trilha da decisão. Ninguém é o chamado ao serviço que não possa fazer. O espírito renasce na terra, impulsionado por novas esperanças, decidido a enfrentar as provas que escolheu no campo do aprendizado. Não obstante, credores de outro tempo descobrem no encarnado, insuflam-lhe aviltantes ideias fixas ligadas aos pontos. Continua. Quando eu me tornei espírita, eu tinha pena de católico. Olhava para o católico, coitado, não sabe nada disso, de reencarnação, vida depois da morte. Depois eu vi que não era nada daquilo, porque a religião não muda ninguém, a criatura que se muda, né? Então, continuam vulneráveis que lhe assinalam a personalidade, quase sempre distantes da obrigação de orar e vigiar, perdoar e servir. Nascem daí as primeiras frases de pessimismo, os primeiros ares de tristeza, melancolia e frustração. Aqueles que se apoiam no Cristo, orando, resignando-se, logram restaurar-se mais facilmente, arrimados à compreensão e à fé viva que lhes garantem serenidade e paciência, porque os espíritos levam uma vantagem em relação a nós. Conhecem o nosso ponto fraco. Fulano é comodista, vai lá, arranja uma poltrona bem macia, de couro, bota o ar-condicionado bem forte no verão, para ele ficar em casa, no meio do centro. Contudo, aqueles outros que se ausentam da realidade moral assumem fugas psicológicas, válvulas falsas para quebrar a pressão interior e entregam-se imoderadamente ao álcool, aos tóxicos, aos jogos de azar ou às aventuras infelizes da sensibilidade, do domínio das paixões terra a terra, que se fazem acompanhar de cativeiros e angústias. Agora, essa é para nós, viu, diretamente. Um dos aspectos marcantes na vida do companheiro de fé, ainda encarnado, é a formação de ambiente espírita. O seguidor do espiritismo não pode existir isolado. A face disso, o meio doutrinário para ele se revela importantíssimo por indispensável. E tem aquela de viver na gruta para melhorar, de viver isolado, já era, não existe. Há elevado número de irmãos relegados à margem das tarefas do bem, por ainda não haverem conquistado ambiente fraterno onde desabotoar o coração, paralisa-os a timidez, detém-nos variadas inibições e a ausência de comunicabilidade lhes frena, lamentavelmente, o impulso criativo. Não sejas um deles. Gente, pelo amor de Deus, errem, mas façam, disse o filósofo. Só aprende a lição quem faz, e só erra quem faz. Não é? Somos convidados a sair de nós próprios. Quem se isola, furta-se de cooperar no rendimento da vida. Além disso, faz-se órfão da alegria na posição de tutelado constante do sofrimento. Uma senhora de 70 anos, que vivia só, a vida inteira, não gostava, isolada, inclusive da família, com 70 anos, ninguém se aproximava dela. Aí ela começou a reclamar: eu vou me suicidar. Disse para o netinho de 10 anos, cego. O netinho tinha 10 anos e era cego. Eu acho que eu vou me suicidar, ninguém liga para mim. Aí ele: mas agora, minha avó, minha tia, agora que a senhora está mais para lá do que para cá, vai se suicidar? Deixa o tempo correr, que falta pouquinho, poxa. A senhora tinha que ter feito isso há mais tempo. O garotinho de 10 anos cego falou para ela. Ela se conformou.
Observa, pois, se já constituíste o teu ambiente doutrinário. Habitua desde agora a trabalhar em conjunto. Tem gente que tem dificuldade de trabalhar em conjunto, ainda mais se mudar aquilo que ela está fazendo, na condição de peça útil e essencial no mecanismo do bem, porque somente assim alcançarás um dia o ingresso venturoso à vida espiritual como obreiro do bem. Bezerra de Menezes, não tem outro jeito. Caridade em marcha, não sigais descuidosamente. Crianças que durante o dia engolem a poeira alegremente e à noite entrebatem os próprios dentes sob o vento gelado, a tremer sem sentir. Escolares sem escola, alentando os louros, esse digitador é ruim, alentando os vermes que lhes comem vorazes as entranhas alêmpias. É o revisor, não é o digitador, não é o filtro. Mocinhas que fogem de pensar nos problemas que lhes retalham a vida, cantarolando a mondinha antigramatical. Rapazes analfabetos que conhecem a moradia pela forma dos edifícios e as cédulas pela cor. Operários tuberculosos que vomitam sangue no intervalo dos seus próprios serviços. Colonos que enganam o estômago com porções de água salobra em choças, sem espaço, sem ar e sem luz. Homens precocemente envelhecidos que conversam sobre os mesmos assuntos de há 10 anos, enquanto respirarem semelhantes companheiros, é natural que a alegria perfeita fuja de nós. É um desafio, gente. Emmanuel falou, os cristãos sofreram 300 anos de perseguição, e hoje o nosso desafio é vencer o excesso de conforto para trabalharmos no bem. O nosso excesso de conforto para trabalharmos no bem. É isso, não tem saída não. Foi o doutor Bezerra que falou. Servir ao próximo incansavelmente agora, para que a bondade nos seja inata na próxima encarnação. Olha aí, gente, qual é o livro de hoje? A psicografia de hoje trata disso, as modernas, que nos perdoe, mas tem um pensamento de peso, uma informação tão autêntica e importante para o nosso comportamento, para a nossa renovação, porque essa não tem. Vão me perdoar, é rema-rema, é feijão com arroz, é a mesma, é redundante, são frases sem peso, com todo respeito. O espírita cristão será sempre um homem de instrumentos diversos, que busca desempenhar funções multiformes, segundo as injunções em que vive. Quando nós começamos a sopa aqui, me deram a incumbência de comprar panelas para fazer a sopa. Aí, caçarolas. Ele falou, você vai lá, eu fui no Leão da Rua Larga, tem o nosso amigo, ele deve ter conhecido, Marechal Floriano, tem outros aqui também que conheceram. Bom, aí eu cheguei lá e falei, eu quero 3 caçarolas. O homem subiu no terceiro andar, aí voltou, um caçarola, coisa chatinha, assim, 3 na cabeça. Eu disse, não, meu amigo, eu quero caçarola. Aí ele fez uma cara feia para mim, veio, meu amigo, caçarola é isso aqui. Ah, eu quero panelão, aquele grande. Quer dizer, eu errei, mas fui, aprendi, trouxe os panelões. E comprei, aí eu ri depois de satisfação, eu comprei aquela concha para as mulheres tirarem da sopa, só que eu comprei concha para soldado, aquela pesada, elas ficavam com o braço doendo. Eu sei que aquelas conchas sumiram e compraram uma mais levinha. Mas comprei, fui lá, errei, aprendi, trouxe, e a gente tem que fazer assim, errar, mas fazer. Botar sal demais na comida, gente, a mãe, a mulher do Orlando, que fundou 2 centros espíritas, semi-analfabeto, lá em Realengo, ela teve um AVC, um negócio qualquer, então, ora ela fazia comida com pouco cozimento. Como é? Orlando, tá bom? Maravilha, minha filha. Ora ela cozinha demais, esturricava, vinha aquilo queimado. Como é, Orlando, tá bom? Maravilha, minha filha. Ele era hipertenso, ela botava sal demais na cozinha, no prato dele. Como é? Tá bom de sal, meu filho?
uma maravilha, você acertou em cheio. E a impressão dele não subia, gente, porque ele cumpria o que? Ele praticava a caridade com ela. Mas igual a outra que veio do Nordeste, pegou o sal refinado daqui, aí fazia assim no prato do marido. O homem sofre, viu? O prato do marido, pra lá e pra cá. E quando o sol batia, aquele sal azulado, era uma beleza. E ela botando sal pra cá e pra lá. E ela matando o marido, pra cá e pra lá. 15 dias depois disseram que ela estava realmente matando o marido, né? Mas você não falou nada, meu filho? Ah, não, eu ia falar. Você não sabia, eu fiquei com pena de você. E como é que você fazia para quebrar aquele excesso de sal? Ah, eu tacava banana. Então, olha, homens, banana, não tiveram esse problema. Não desanimem, banana. Nós temos um mestre aí, nós, até o primeiro quartel do século XIX, viveu na carne num dado instante 1 bilhão de criaturas humanas. E atualmente passa para a cifra dos 3 bilhões. Emmanuel fala em 6 bilhões, porque aquele 3 bilhões foi em 1940. Hoje Emmanuel fala em 6 bilhões de encarnados. O umbral foi vasculhado, reformando-se os museus de sofrimentos purgatoriais forjados através de milênios inumeráveis. Bittencourt Sampaio, o espírito mais iluminado que o Chico viu. Sabe por quê, gente? Para dar uma chance. É a misericórdia de Deus, para ver se esse povo do umbral melhora. Você vê que eles são fortes fisicamente, muito fortes. Um dia no hospital Antônio Pedro entrou com um tiro no coração e hemorragia. Ele já estava com os estertores da morte. Indo para o elevador, alunos, um apertava o plasma, o outro levantava as pernas dele para o plasma, o outro ia costurando o coração do elevador marginal, que tinha sido baleado pela polícia. Operaram o coração dele. Uma semana depois estava sentado na cama. 15 dias depois estava de alta. Vai um de nós levar um negócio desse para ver o que está acontecendo. Então é a misericórdia divina que dá um corpo de ferro para esse pessoal, para ver se eles ficam muito tempo na cara e para ver se dá uma coisa qualquer e eles melhoram. Um dia o Chico deu dinheiro a um bêbado. Mas Chico, você deu dinheiro ao bêbado, né, para ele cair e não ser atropelado, não atravessar a rua e ser atropelado. Quer dizer, até onde é a qualidade do Chico, né? Grande padrão, com sua doutrinas clara e confessadamente materialistas. Os delitos passionais multiplicam-se. Isso em 1950 e 40, hein? Em todos os continentes, o quadro da criminalidade amplia-se de ano para ano, alastram-se rebeliões por toda parte, cresce a onda de terrorismo e a obsessão campeia em freme, assumindo expressões e graus multiformes de loucura, como a dizer que as regiões espirituais inferiores do planeta se fazem presentes no campo da vida física. Tal fato, porém, não é razão para derrotismo. Olha aí, gente, isso é um desafio para trabalhar mais. Isso aí não é nada mais, essa informação que o Espírito trouxe, do que um desafio para trabalharmos mais. Porque espírita não pode ser como semelhante às outras religiões. Ele tem que ser um trabalhador, ele tem que ser diferente. Por isso, notadamente, a minoria espírita cristã, dentro do âmbito de sua influência reconstrutiva, cabe a tarefa de prevenir os erros seculares que nos desfiguram a existência e nos consomem o equilíbrio, vacinando as consciências com a fé raciocinada, acendendo no semelhante a luz da certeza na imortalidade, a força da palavra e a custa do exemplo. Bittencourt Sampaio. Bom, e para terminar, em contraste o sentido espírita da vida humana, há criaturas que vivem quase que exclusivamente para o corpo, absorvidas em repouso e devaneio, refeições e divertimentos, sem um minuto para as criaturas irmãs. Hoje, na psicografia de hoje, nós encontramos isso? Não encontramos nada disso, completamente diferente. É água com açúcar.
Não troques as preocupações de caráter imorredouro no apoio à solidariedade com todos aqueles que te respiram o mesmo hausto de esperança pelas preocupações fugazes e personalíssimas com objetos e objetivos puramente materiais. Certifica-te em que o tempo despendido por ti no auxílio aos irmãos de humanidade em silenciosos sacrifícios é mais importante que a posição social, passaportes de competência, poderes, representações, posses, conhecimentos e mesmo que a própria religião que traz em trânsito sobre a terra. À vista disso, vence agora, olha só, para terminar, deixa agora desculpas, horários, contratempos, impeços, dificuldades, enxaquecas, indisposições e alergias para cooperar em benefício do próximo. Mede-se a evolução da alma pelo número de almas que ela influencia beneficamente. Caemar Schutel fundou Revista Internacional do Espiritismo e Mundo Espírita. Sofria ataques violentíssimos da Igreja dos Padres, lá em Marília, na terra dele, em São Paulo. Eurípides Massanufo teve processo contra ele. Hoje não, hoje ser espírita tem status. No trabalho, quando a moça soube que o rapaz era espírita, olhou com um brilho diferente nos olhos, na primeira oportunidade chamou ele no canto: vem cá, você é espírita? Sou. Você recebe? Eu queria fazer uma consulta. Recebo no final do mês. Bom, temos que terminar. Observa quantas horas gastas contigo mesmo e quantas horas consagras ao serviço dos outros. Então, é assim, gente. Eu vou embora que chegou a hora, 9 horas. Quem pode sopesar o exato valor do espiritismo na vida humana, doutrina impessoal por não ter fundador, espontânea por distanciar-se de serviços remunerados, clara por escapar a todo profissionalismo em matéria de fé, libertadora por não possuir sacerdócio hierárquico. Bom, a verdade é o seguinte: como, enquanto o sono está vencível, eu vou terminar antes que o sono de algumas pessoas se torne invencível e o resto fica para uma outra oportunidade. Então, muito obrigado, muita paz a todos. E vão analisem, reflitam no peso, na qualidade, no valor dessas informações psicografadas com as informações psicografadas de hoje, para que a gente tenha um aferidor e saber aquilo que a gente escolhe. Não falo mais, calculei mal o tempo, viu? Estavam 3 horas de palestra, ninguém ia aguentar, o povo ia embora. Seminário, né? Bom, então, minha gente, muito obrigado, sobretudo pela boa vontade, pela paciência, e está terminada a nossa arenga. Não deixou ninguém dormir, tá bom.